Hiato tecnológico setorial brasileiro, abordagem a partir da inovação. Sidney de Caria Júnior, Marinho Luiz Poças. Introdução. Introdução. Durante 2 décadas após o trabalho seminal de Solow, 1956, houve relativa estabilidade no entendimento dos determinantes da mudança econômica. A década de 1980 marcou o reavivamento dos estudos sobre o crescimento, com uma mudança, ainda que parcial, na perspectiva mainstream. Essa mudança se dá, principalmente, pela atribuição do crescimento econômico a fatores endógenos ao sistema, e não mais a fatores externos que afetam as economias nacionais, com a mudança técnica endógena como determinante primordial deste processo. Gradativamente, deixou de ser considerado nos modelos endógenos de crescimento, além da mudança técnica exógena, o tratamento da disponibilidade de oportunidades tecnológicas como homogênea a todos os países, como se a tecnologia fosse um bem público e acessível a todos. Porcili et al., 1999. Verificou-se entre as décadas de 1950 e 80 o que Schumpeter já afirmava nos idos de 1940, e destacado na abertura desta introdução, o sistema é revolucionado por dentro e a todo momento. Ora, a mudança técnica pode estar de fato no centro do crescimento endógeno, mas deve haver alguma força que promova a própria mudança técnica, força essa descrita pelo próprio Schumpeter como a inovação, responsável pelos novos produtos, métodos de produção e oportunidades de mercado, introduzidos ao sistema a todo momento e motivadores da sua constante evolução. Neste sentido, este trabalho busca justamente entender como as empresas, unidade microeconômica onde a revolução estrutural acontece, estão se esforçando para implementar inovações e como estes esforços geram resultados distintos, que criam diferenças entre a capacidade tecnológica e inovativa entre os países. Busca-se, além de medir o hiato tecnológico e industrial entre países e classificá-los quanto à sua capacidade inovativa, entender algumas das fontes das diferenças observadas entre eles. Numa tentativa de se aproximar ao máximo do nível microeconômico, este trabalho utiliza em seu modelo dados desagregados ao nível setorial, advindos da pesquisa de inovação tecnológica, PINTEC, brasileira e da pesquisa europeia Community Innovation Survey, CIS. Apesar da ampla base de dados e dos muitos países da amostra, a maior atenção recai, como não poderia deixar de ser, sobre a indústria brasileira. Há praticamente um consenso na literatura sobre o baixo dinamismo inovativo brasileiro, a falta de competitividade do país em setores de maior valor agregado, o baixo número de patentes e, talvez como reflexo de tudo isso, a observação de anos de crescimento baixo e não sustentado. Entender como, e se, as firmas brasileiras inovam e de que modo estão direcionando seus esforços de inovação pode ser uma chave para compreender as causas dos problemas há pouco citados. Será que nossas empresas estão se empenhando em atividades que lhes garantam vantagens em um sistema concorrencial global, complexo e acirrado, e que lhes permitam prevalecer em meio à desordem que caracteriza o sistema capitalista, tal como preconizava Schumpeter? Para tentar responder a essa pergunta, este trabalho está estruturado da seguinte forma: a primeira seção trará um breve embasamento teórico, construindo a ideia de hiato a partir da inovação. A segunda apresentará a metodologia criada para a mensuração do hiato tecnológico industrial a partir de indicadores de inovação, para análise de resultados e para comparação entre setores de países diferentes. A terceira seção apresentará os resultados segmentados por densidade tecnológica. Finalmente, serão apresentados alguns padrões encontrados durante o tratamento dos dados acerca da relação entre esforço inovativo e dinamismo inovativo, as duas dimensões que propusemos para fundamentar a análise comparativa da inovação intrasetorial e internacional.